voltando ao cenário político agora, se manifestou contra os recursos apresentados por deputados do PL, acusados de desvio de emendas. O Supremo Tribunal Federal já havia aceito a denúncia contra Josimar Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa. Aleluia, irmão. Eles alegam que a primeira turma do STF foi omissa, porque não teria indicado as provas de autoria das emendas. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, discorda e afirma que a Corte tratou de todos os pontos levantados pelas defesas dos deputados e ainda apontou a autoria das emendas. Vamos começar com o Felipe Monteiro, que não havia falado no item anterior. Felipe, a gente não chegou propriamente a ler detalhes do processo, mas muita coisa foi divulgada pela mídia e foi oferecida uma denúncia recebida. Qual a sua avaliação sobre este problema? Nós estamos gastando 53 bilhões de reais em emendas parlamentares. Felipe, você sabe, você é um cara experiente, que a emenda parlamentar é para cobrir aquela obrinha que não deu o orçamento gigantesco da União, no caso, não chegou a ver. O deputado com aquele olhar mais microscópico na sua região, asfalta uma rua, manda um dinheirinho para uma entidade, ela tem a função. Mas na medida em que os parlamentares pegam esta verba de emenda que eles têm, muitos mandam para outros estados, onde ele não tem voto. Outros mandam para regiões que não são suas bases eleitorais. Ah, você vai querer elogiar? É que não é bem porque ele fez isso por espírito público. E quando você tem uma sangria dessas num país que está enfrentando um déficit fiscal, 53 bilhões, você falou aqui, falando do déficit fiscal de novo, né? É que o Felipe não concorda, ele acha que é melhor dever do que ter crédito. Eu prefiro ter crédito que dever. Mas eu pergunto a você, dinheiro que poderia estar sendo usado para investimento em infraestrutura, eu pergunto a você, você é a favor ou contra a emenda parlamentar? E você é a favor ou contra dar emenda parlamentar nesse momento de elevada suspeição em que a Controladoria Geral da União, a Procuradoria da República apontam desvios no uso desse recurso? Ô Capês, você sabe a minha opinião sobre emenda parlamentar. Eu sou completamente favorável à emenda parlamentar no Brasil. Até porque é um instrumento, né, que coloca o Poder Legislativo junto com o Poder Executivo na implementação de políticas públicas, né? E não dá para a gente negar que o deputado que está na ponta sabe a realidade do local, né, muito melhor do que a centralidade da União. Então ele conhece ali a UBS do município dele, né, o postinho de saúde, fala, poxa, aqui está faltando ambulância, então eu vou mandar um dinheirinho aqui para comprar uma ambulância. Ah, essa escola aqui está com problema no teto, né? A gente viu até no ABC agora um hospital que caiu o teto, né? Ou seja, vamos fazer uma reforma na escola, uma reforma no posto de saúde. Então eu vejo com naturalidade, vejo com bons olhos isso, né? É que estão sendo caras. Todo país do mundo tem, de certa forma, alguma emenda parlamentar. Os Estados Unidos, por exemplo, tem a IEMAX, por exemplo. A IEMAX dos Estados Unidos nada mais é do que emenda parlamentar lá. Claro, dito isso, né, conceitualmente sou a favor da emenda parlamentar, mas da forma que está, não dá para a gente ser favorável, né? Tem que ter muito mais transparência, tem que ter muito mais, procedimento muito mais claro, de modo a gente saber quem está recebendo o dinheiro, para quê, né? De quem. Infelizmente, essas questões não estão bem definidas, bem delineadas, né? A emenda, por exemplo, da bancada estadual, por exemplo, né, que tem que ser junta para fazer obras de infraestrutura bem definidas, está sendo usada de forma completamente individualizada, né? O que é errado também, né? Então, sou a favor da emenda parlamentar, mas a favor também que tenha um procedimento e transparência muito melhores do que tem atualmente. O Renato Dorgan, agora eu acho que você deve ser também a favor, conceitualmente, as emendas parlamentares, como eu também sou. Mas, no meu caso, eu concordo com o PP, tem que cortar o mal pela raiz. Porque se não dá para separar o joio do trigo, preserve o trigo, então. Eu pergunto, então, a você, meu querido Renato Dorgan, vamos cortar as emendas parlamentares de vez. O Congresso Nacional funciona?
Não funciona. E tem muito deputado que sobrevive a isso, a expectativa ali, porque o Brasil não é um país ali só dos deputados institucionais, né? Aqueles de temas. E você tem deputados eleitos por regiões ali, geográficas ali dentro dos estados, e eles precisam corresponder. E os apoios deles são totalmente dependentes, muitas vezes, de prefeitos ali, né? Então, o prefeito, muitas vezes, ele mede ali, olha, esse deputado me deu X de emenda, aquele outro me deu X menos 10, esse deu X menos 5, então eu vou dar mais votos para o que me deu mais, entendeu? Muitos tentam fazer isso. Não, o Congresso não anda sem as emendas, eu acho muito difícil. As emendas sempre existiram, né? É lógico, elas foram sistematizadas, mas a partir ali do segundo mandato do Lula, elas começaram a ser mais sistematizadas em si, né? Mas elas sempre existiram, que a influência do deputado ali era de liberar nos ministérios valores, né? O problema é que isso ficava muito reduzido aos que tinham mais trânsito, mais influência. Então, estabeleceu-se as emendas pontuais. Eu acho muito saudável. O problema é a transparência do jeito que você faz. No orçamento secreto, né? As emendas do orçamento secreto foi uma festa da uva ali, porque aquilo ali perdeu o controle total, com emendas cruzadas, para você não localizar de quem era. A gente ouviu coisas bizarras. Eu cheguei a fazer qualitativa numa cidade de 30 mil habitantes que recebeu 100 milhões para construir um hospital. O prefeito não sabia. Falava, eu não preciso de um hospital de 100 milhões. A minha cidade tem 30 mil, eu não sei o que fazer com isso. Lá no Nordeste, entendeu? Então, assim... Deve ter ficado só com 30. Claro, deve ter devolvido. Mas tem que ter transparência, tem que ter o rigor ali da lei, tem que ser fiscalizado, né? Mas eu sou a favor das emendas, elas são necessárias. O deputado, e o senador tem a noção do que se passa na base ali. Agora, Priscila Silveira, por que normalmente o gestor público tem uns que são pão duros com o dinheiro próprio, mas são pródigos com o dinheiro público, que é o dinheiro alheio, né? Então, a república vem do latim res publica, né? Coisa do povo. Será que eles não estão entendendo essa coisa do povo como eles sendo o povo, já se apropriando de tudo? Porque não é possível. São 3 que pegaram. Mas será que se fizer uma investigação, tem ONGs clandestinas, o Renato Organ colocou aqui, ONGs que não tem nenhuma transparência, que recebem valor, ele colocou aqui também a questão das emendas de comissão, você não sabe quem que mandou, as emendas PIX vai para o cofre da prefeitura, ninguém sabe aonde o prefeito vai usar, tudo isso dificulta o caminho do iter criminis, o caminho do crime. Eu queria que você, nesse contexto, sim, em homenagem ao Pepe Monteiro, de déficit fiscal contínuo e permanente cada vez maior, como você vê o dinheiro de emendas parlamentares? Isto é uma prioridade? Lei Rouanet é prioridade? Eu pergunto a você, então, qual a possibilidade disso parar? É maior do que a do meu ponto? Queria te ouvir. Eu vou dividir em 3 pontos aqui. O primeiro, é claro que quando a gente... Vou fazer aqui uma analogia. Quando a gente ganha o nosso dinheiro, a gente tem mais dificuldade de gastar. A gente tem mais controle sobre ele. Principalmente dinheiro que vem difícil. Então, é claro que quando o dinheiro não é nosso, embora a gente esteja dirigindo esse dinheiro, talvez seja isso que você esteja querendo dizer, que fica fácil deles gastarem. Esse é um ponto. Segundo ponto, eu sou a favor das emendas. Eu acho que, assim como colocou o PP, eles movimentam o país. O que me chama a atenção aqui, fiz uma pergunta até para mim, quem pode ser contra a transparência das emendas? Né? A quem interessa? Eu não falar, olha, vai para o Dorgan, vai para o Rodolfo. Eu não entendo como que, né? Quer dizer, eu até entendo, mas eu indago, né? Qual é o problema de colocar a diretriz e a direção para onde que vão essas emendas. Agora, a gente precisa também dizer que a gente tem os maus profissionais em todas as áreas, né? E aí estes em específico que a gente trata aqui, que estão sendo acusados de cometerem corrupção passiva e organização criminosa, né? E claro que estão sendo acusados, por quê? Porque nesse momento basta uma questão indiciária, não precisa de provas completas, como bem colocou o ministro Zanin, né? No seu voto. Então, aqui, Capês, eles votaram para a admissão dessa denúncia, no sentido de que teriam provas mínimas ali para poder demonstrar que entre o período de janeiro e agosto de 2020, eles teriam, de alguma forma, colocado eles teriam solicitado, que é um dos verbos, né, do crime de corrupção passiva, eles teriam solicitado 1,66 milhão em propina para poder liberar
6,6 milhões em emendas, ou seja, me parece, como não tem violência, não tem grave ameaça, parece uma questão de uma extorsão, né? É similar a um crime de extorsão, ou seja, ou você me dá para eu te liberar, quando na verdade eles deveriam liberar sem essa troca, né, de vantagem que segundo consta aí, que teriam sido trocadas mensagens controlando a cobrança dessa propina, né, para poder liberar os 6,6 milhões. Então, claro que não teve violência, não teve grave ameaça, por isso que e foi cometido por um funcionário público para efeitos penais, né? Daí porque a gente fala em corrupção passiva, a acusação que pesa sobre esses deputados, mais uma vez fazendo, né, com o nosso dinheiro, o bem em troca aí de valores que são, na verdade, inapropriados e ilegais. Não vinham de fazendo bem, não. Agora, sobrou até para o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, não foi apurado ainda, a gente espera que todos recebam o mesmo tratamento, né? Se não houver investigação vai ficar estranho. E também o Janones, que havia sido investigado por peculato, e fez um acordo de não persecução penal, ou seja, o peculato, que é um crime gravíssimo, por meio de rachadinha, houve um acordo no persecução penal, sabendo que o artigo 28 do Código de Processo Penal diz só há acordo no persecução penal se o investigado confessar a prática do crime detalhadamente. Então a gente espera que haja o tratamento equânime para mais ou para menos igual a todos, isso que é a democracia.